Prezados e queridos irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa querida e santa reunião. Eu apresento a todos mais uma vez a minha saudação, cumprimentando com a paz do Senhor nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e também desejo o amparo, a bênção e a proteção do Santo Irmão Maldo, o nosso querido e santo pastor da promessa de Jesus. Que a bênção e a graça desses santos, juntamente com a proteção de Deus, possa estar no seu viver, abençoando, ajudando, guardando, amparando, para que o Senhor seja muito feliz, seja um vencedor, possa vencer os seus dias aqui na terra e quando findar a sua vida corporal, ir morar com Deus. Isto é o nosso lema, é o que nós anunciamos, o que nós pedimos em nome da Santa Vó Rosa. É esse o lema da Igreja Apostólica. Então, amados, nesse momento nós vamos dar início à nossa reunião, já foi iniciada, através do hino da meia hora. Eu convido a todos a acompanhar todos os nossos trabalhos. E também agradeço àqueles que estão nos assistindo, estão conectados pela internet neste momento. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, vamos buscar a Deus, buscar o reino do céu, buscar os santos, os anjos, a inspiração, a participação deles conosco, para que possamos entender, meditar nas coisas divinas e celestiais. Oremos. Onipotente Deus e Pai Criador, neste dia maravilhoso, nesse domingo cheio de paz, cheio de alegria, cheio de vida, nós, os teus filhos, os encontramos na tua santa igreja, para meditar, para relembrar, recordar pontos importantíssimos de grande fundamento para a nossa vida cotidiana. Ó Deus, estamos na peregrinação, estamos num caminho traçado pelo Senhor e o seu Divino Espírito Santo. E sabemos que esse caminho foi traçado com o único objetivo de dar assistência espiritual à humanidade, ou seja, de levar um meio que o ser humano venha se comunicar com Deus, através da oração, através das petições, das súplicas, e que o ser humano permanecesse ligado a este poder. Ó Pai Celeste, tudo isto nos tempos presentes, na presente geração, na era do Consolador, na era do santo profeta Irmão Maldo, era em que se relaciona aos tempos do fim. Nós estamos presenciando o teu poder, a tua glória, a tua majestade, cada vez mais presente em nossa vida, nos ajudando, nos incentivando a ser fiéis, a ser forte, a ser corajoso, a ser destemido, lutar pela nossa salvação. Que o Senhor Deus possa colocar essa semente fraternal em nosso coração, que cada um de nós pensamos um pouco mais do lado da união, no lado da salvação, pensamos nos nossos valores, pensamos no valor da igreja, por que essa igreja existe, por que ela foi restaurada. Ó Deus, tudo isso são pétalas, são pérolas preciosíssimas, que muito enobrece e enriquece a nossa alma, de saber que estamos numa igreja genuinamente teocrática, dirigida pelo Senhor Deus e por todos os seus santos. Assim, ó querida e santa Vó Rosa, querido e santo Irmão Maldo, Virgem Maria e Jesus, abençoe este domingo maravilhoso nosso. Nós estamos todos com os mesmos ideais, com a mesma alegria fraternal, com o objetivo de te exaltar, te glorificar, amar a Santa Vó Rosa, amar o Santo Irmão Maldo, amar o nosso Jesus, que morreu naquela horrenda cruz, derramando o seu sangue inocente. Isto morreu por alguns minutos,
após 3 dias foi restaurado, sucumbiu ao céu, está à destra de Deus, o Filho amado, o nosso eterno Salvador, nosso irmão. Jesus, valeu a pena o seu sofrimento, porque através da tua doutrina, da tua peregrinação, do teu sofrimento, nós chegamos até o conhecimento de conhecer o último profeta de Deus, conhecer o Consolador e esta amável e venerável doutrina apostólica e disciplina. Assim damos por iniciado essa santa reunião neste momento. Amém. Vamos cantar Igreja Forte, número 1. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, a nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Amém. A igreja poderá se assentar em seus lugares. Imensamente, com muito prazer, com muita alegria em nosso coração e nosso espírito, eu vos agradeço a sua presença, agradeço o seu esforço de vir nesse domingo maravilhoso, festejar, comemorar e estar conosco nesta santa reunião apostólica. Que a bênção e a graça do nosso Altíssimo Deus Pai esteja convosco hoje e sempre. Vamos cantar o hino do inário. Convido a todos a acompanhar. Vamos cantar com bastante amor. 60. Avante, avante, o Filho de Deus. Avante, avante, ó Filho de Deus, avante sem nunca esmorecer, para andar sempre com Deus e todo mal vencer. Coragem, coragem para obedecer e amor sincero por Jesus, pois a timidez faz esmorecer, mas o amor sincero lhe ajuda a vencer. 62. Sublime bênção. Ó minha santa voz, dedico-te meu louvor, extraído do profundo do meu coração. Dedico à Senhora
vamos cantar 74, Sejas Fiel. Se tu queres ser obreiro da seara do Senhor, seja santo o dia inteiro e trabalhes com amor. Sejas fiel, sempre assim, pois obreiro do Senhor é fiel até o fim. 160, Vó Rosa Santa Mãe. Oh, Vó Rosa Santa Mãe, teu exemplo, teus conselhos nos ensinam bom viver. Teu amor nos leva ao céu. Viveste somente para Deus, serva fiel e verdadeira. Deste tua vida por amor a Jesus. É santa, eterna de luz. Quem segue tua disciplina e obedece teus ensinos, tem uma vida abençoada, ele morar no céu. Contas com todo o sacrifício, levas o povo pra Jesus, e a Igreja Apostólica a Deus, Vó Rosa, rainha do céu. Amém. Amados, neste momento, dando sequência à nossa reunião desse dia, nós vamos dar sequência com o coral. Eles vão cantar os hinos que traz mensagem surpreendente, maravilhosa, extraordinária, de grande valor para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa subsistência nesta terra. Vamos ouvir Voo para o Céu. Sempre feliz, sempre contente a caminhar. Eu levo a vida sempre alegre a cantar. Embora vivendo na terra, a vida é um céu para mim. Tristeza não trago comigo,
eu sou feliz e canto assim. As horas passam e os dias também se vão. Maior se torna a alegria do meu coração, porque vem chegando o dia e o meu caminho chegando ao fim. Dia em que no céu vou entrar, fiel eu espero este dia chegar. Olhando o céu, olhando para o infinito, e pela fé contemplo o reino tão bonito. É lá que eu quero chegar, pois lá eu terei meu lugar, junto com os santos e anjos, eternamente a Deus vou louvar. Nós vamos ainda ouvir pelo coral Ressurgiu a Igreja.
usou de imensa compaixão, tendo na terra sua santa serva, a Santa Rosa, feita de amor e dons naturais, virtudes especiais, para ser o Espírito Santo Consolador. Jesus pôde então usá-la facilmente, extraordinariamente. Deu-lhe todos os dons do seu poder, para seu domínio na igreja exercer. Santo povo foi então formado pela Santa Rosa e Jesus amado, filhos de Deus, foram sendo criados, surgindo do trabalho do Consolador venerado. Ressurgiu finalmente então a Santa Igreja do Senhor, o reino do céu na terra, novamente o Pai implantou. E hoje vemos os frutos desta igreja, a honrar o Pai e todo o seu poder, o reino de Deus sendo engrandecido e glorificado pelo seu povo honrado.
Amados, desde já, eu agradeço a sua presença maravilhosa, agradeço os internautas que estão nos assistindo via internet, agradeço a todos e quero parabenizar este coral por esse hinos apresentado. Amados, eu tinha traçado um plano para falar aos senhores, mas com o hino Ressurgir Sua Igreja mudou totalmente o meu plano. Mudou totalmente que nem lembro mais o que ia falar aos senhores. Fui para outro rumo totalmente. O hino mudou o contexto da mensagem. Amados, nós ouvimos dois belíssimos hinos, um falando do surgimento desta igreja e um falando do nosso destino, aonde nós queremos e vamos com certeza habitar. E aonde já existe milhares de pessoas que estão morando nessa eternidade, que é o reino do céu. Reino de luz, de paz, de amor, de felicidade, de alegria, de prosperidade e de uma vida feliz. Amados, nós sabemos que nós temos esse destino que nós ganhamos através do conhecimento dessas mensagens apostólicas e do surgimento desta igreja apostólica. A igreja veio exatamente para ensinar as belezas do reino do céu, as belezas de Deus, ou seja, a igreja veio para ensinar a essência de Deus. Quando eu falo de essência de Deus, estou falando das virtudes de Deus. Eu estou falando do poder de Deus. Estou falando das maravilhas de Deus. Eu estou falando das maravilhas do céu que existe lá na eternidade. Então, amados, a igreja apostólica ela é a única que trouxe e traz essas mensagens para todos nós. A igreja apostólica tem um conhecimento muito grande sobre em matéria de religião. E eu digo a todos que dificilmente ou não vamos encontrar, amado, aqui na terra, uma igreja completa que nem a nossa. Não. Aqui nada é feito pela metade. Aqui tudo é completo. Desde o juízo de Deus, desde a proteção de Deus, o amparo das bênçãos, dos milagres, de tudo que Ele tem feito para nós. Aqui Ele aplica toda a sua sentença de uma maneira coerente, justa e correta na vida de cada membro frequentadores desta igreja. Daí, amados, nós entender e saber que existe uma necessidade muito grande da igreja apostólica, como eu disse ontem aos senhores, avançar em direção daquelas almas perdidas. Porque hoje, amados, voltando um pouquinho atrás, eu quando vim para esta igreja apostólica, eu ouvi os pastores dizer que a palavra apostólica teria que chegar aos quatro cantos da terra. Eu digo a todos que eu pensava, mas de que maneira? Como que esta palavra vai chegar nos quatro cantos da terra? Hoje, amado, chegou através disso aqui. Ó. Chegou. Hoje não importa aonde você está, não importa a distância, não importa o local, desde que você consiga entrar no YouTube, basta você descrever lá Igreja Apostólica, você vai ouvir, você vai acessar, vai assistir casamento, Santa Comunhão, ensaios, hinos, pregações, enfim, uma série de conteúdo que está lá ao nosso inteiro dispor. Até recentemente, está com uns 4, 5 meses que eu estava na Bahia, e estando na rodoviária, veio um cidadão, começou a chorar perto de mim, lamentar, reclamar, murmurar. E eu fiquei olhando para ele, reclamou bastante, chorou bastante ao meu lado.
um cidadão novo, uma pessoa dos seus 30 anos, nova de tudo. E depois que ele chorou bastante, murmurou bastante, reclamou bastante, eu disse a ele: deixa eu perguntar para o senhor acha que está tudo perdido? O senhor acha que não tem condição mais de uma recuperação? Não tem como mais o senhor voltar ao tempo de outrora? Não tem mais? Voltar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é agradável a Deus? Ele disse: não tem mais, eu não vejo mais saída. E ele estava com esse aparelho na mão, eu disse: dá licença, me dá o seu aparelho. Ele me deu o aparelho de celular dele na mão, e eu fui lá na tela e cliquei YouTube, cliquei Igreja Apostólica. Apareceu o coral de Curitiba cantando o hino, justamente aquele hino, Meu Coração. Dentro de mim tem um coração, aqui fala aquele hino antigo. Apareceu o coral de Curitiba cantando aquele hino. Eu disse: está aqui a solução, está aqui, está na sua mão. A solução está na sua mão. Tudo depende do seu querer, depende da sua boa vontade, depende da sua coragem, depende do seu amor, depende se você quiser. Agora, se você não quiser, amém. Mas tudo depende e está à altura sua. Você está com a ferramenta na mão. Então, hoje existe, irmãos, esses meios para que as pessoas possam ter esse livre acesso de acessar o programa Hora Milagrosa, acessar uma reunião online como essa. Milhões e milhões de pessoas estão assistindo, como eu fiz em Xanxerê. Quantas pessoas estavam assistindo? Mais de 800 pessoas conectadas assistindo aquela reunião. Então hoje a oportunidade, elas são lançadas de todas as formas. E isto é um meio com a igreja precisa lançar a sementeira da sua doutrina. Mas, amados, note que nós precisamos caminhar firme nesse caminho, precisamos seguir o nosso caminho. Não vale a pena você começar um caminho e desistir do meio do caminho. Não vale a pena. É melhor nem começar. A verdade é isso. Como que Jesus disse àquela pessoa no passado? É melhor que nem conhecesse a verdade, que depois de conhecer a verdade, pega e joga tudo fora. Então é melhor que nem conhecesse. Então, não vale a pena você iniciar um caminho. Iniciar um caminho e lá no meio do caminho, dar por si cansado e desistir do caminho. Você não vai chegar nunca no seu lema final. Nunca você vai chegar no seu lema final. Então a igreja, ela tem esse objetivo de ensinar as pessoas a pegar um caminho e seguir o exemplo do irmão Maldo, de Jesus, e ir em frente. Esse é o nosso lema. Mas, amados, para isso nós precisamos também lembrar que tem que existir da parte financeira o apoio. Porque as duas caminham juntas. A parte espiritual e a parte financeira caminham junto. Para mim chegar até aqui, eu tive que pagar a passagem antes de sentar na poltrona. O homem estava lá na garagem, lavando, limpando, eu tive que pagar antes de sentar na poltrona. E assim sucessivamente. Então, amados, tudo requer esforço, tudo requer amor, tudo requer boa vontade, tudo requer sacrifício. Nada você consegue se você não se sacrificar. Nada, nada. Então, amados, vamos com esse objetivo, abraçarmos esta igreja apostólica, que é uma missão, um encargo que foi retribuído a nós. A sentença ficou para nós. O nosso irmão Maldo fez tudo o que ele pôde. Pediu, ensinou, proclamou e deixou tudo preparado. Agora basta nós seguir o que ele disse. Porque ele mesmo disse no boletim que chegaria o tempo que o povo de Deus ia viver pela fé. E também está na doutrina das Sagradas Escrituras lá. Que o tempo chegaria que o povo de Deus ia viver pela fé. Você tem o irmão Aldo para você falar com ele hoje, corporalmente? Não tem. A direção não tem dom de revelação? Não tem.
nenhum da direção, nenhum deles tem dom da revelação. Eles não conhecem o meu espírito, não sabem. Então, esse dom da revelação, o irmão Aldo levou com ele, não deixou para ninguém. Então, a igreja vive por inspiração e das revelações que o nosso irmão Aldo ensinou e deixou para nós. Mas na igreja não tem ninguém que possa falar: a tua fé está 50%, a tua fé está 100%, 200%. Negativo. Quem acusar um nosso irmão dizer que se eu chegar nessa irmã e falar: a sua fé está 50%, eu estou mentindo. Eu não sou capaz disso. Não tenho esse dom. Então, nós estamos vivendo, amados, pela fé. E viver pela fé significa viver pela coragem. Viver pelo bom ânimo, pelo amor a Deus e aos seus santos. Nesse boletim datado de 25 de março de 3.573, de 2023, é o boletim interno oficial, diz assim: irmãos apostólicos, o amado apóstolo São Paulo ensinava o seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloque sua confiança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação, porém faça sempre o melhor. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir, e que procurem acumular para si mesmo tesouro de sólido fundamento, para um futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. Assim é que devem ser todos apostólicos, generosos, ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de caridade. Nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que seja herdeira de toda a riqueza e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus. No seu grande poder, e realiza a mais perfeita obra de caridade, a oferecer a salvação e a libertação de uma alma do domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial dos santos e anjos e liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Virgem Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Maldo. Esta é a verdadeira obra de caridade. E a cada apostólico fiel, obediente, faz parte da obra de nossa igreja. Faz parte da nossa obra, da nossa igreja. Daí fazer-lhe uma recomendação que fez o apóstolo São Paulo: sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir. Assim fazendo, acumularão tesouro de firme fundamento para o seu futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida que vós está sendo oferecida pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Maldo. Irmãos, sejam caridosos para com sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida, de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Maldo e à sua igreja, que é a de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação, felicidade a todos os que buscarem nossa igreja, o verdadeiro alimento espiritual, felicidade para a sua vida e o seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender esses apelos que façamos por nossa igreja, porque o façamos em nome de Deus e de todo o seu santo. Eles querem galardoá-lo com bênção tão preciosa que até hoje não foram contempladas. Só poderão fazê-lo se o nosso povo for muito dedicado à obediência, ao esforço de cooperarem pelo bem do trabalho da mesma. Faça seus dízimos, suas ofertas especiais e continue fazendo o melhor para a igreja. Agradecemos de todo o coração a todos os irmãos que estão fazendo as suas ofertas, garantindo assim a estabilidade e a continuidade da obra de nossa igreja, de nossas atividades. Continue fazendo as suas ofertas e dízimo,
E vamos em oração sempre suplicar a Deus e a nossos santos pela misericórdia em nos promover toda a graça e proteção e amparo. Receba o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas do nosso Deus, do seu Filho amado Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, do Consolador, e a Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Pastor Irmão Aldo. Está aí, amados, esse pedido a todos nós sobre a nossa contribuição. Façam a melhor forma possível que puder. Irei fazer uma oração para a consagração do seu donativo. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento teus filhos vão dar a sua contribuição, as suas ofertas, para o empenho, para o avanço, para o caminhar desta igreja apostólica. Querida avó, abençoe teus filhos. Não desampara, que sejam dignos e merecedores da tua graça e que sejam felizes nesse santo caminho. Assim está consagrada as ofertas desta manhã para a manutenção da tua igreja na terra e nós agradecemos. Amém. Aviso à sede e às congregações. O Conselho Deliberativo avisa que nenhum bem imóvel ou imóvel, instrumentos musicais, máquinas, equipamento, móveis, utensílios de propriedade da igreja, da sede ou das congregações poderão ser vendidos, doados ou emprestados sem aprovação e autorização por escrito do Conselho Deliberativo, pois são patrimônio da igreja e encontra-se registrado contabilmente, sendo auditáveis em qualquer movimentação contábil, precisa ser documentada. Orientação aos membros do ministério, diácono e diaconisa, pastor, regente, músico e corista. Estado civil. É imprescindível que todos os membros do ministério estejam com sua situação civil regularizada, em ordem, obedecendo aos preceitos doutrinários e disciplinares da nossa fé. De apostólico, não é permitido participar do ministério na condição de amasiado. Serão tolerados apenas os convívos casais em união estável, desde que devidamente documentado declaração de convívio marital registrado em cartório, ou quando um dos cônjuges não pertencer à nossa fé. Mesmo assim, recomendamos que regularize sua situação civil. O membro do ministério, antes de iniciar um compromisso, deve analisar sua situação civil, bem como da outra. Só podem assumir um compromisso após os dois estar livres e desimpedidos legalmente, inclusive. O membro do ministério que estiver em situação irregular deve afastar-se de sua função até a completa regularização de sua situação civil, a qual deverá ser comprovada junto ao conselho. Dever de civilidade. Todos os membros do ministério são orientados a agir de uns para com os outros, inclusive como membros, visitante com o Conselho Deliberativo, com educação, respeito, civilidade, de uma forma de colaborar ativamente para a manutenção de um ambiente cordial, salutar, visando o bom nome da Igreja Apostólica. Desentendimento, discussões no ambiente da igreja, nos ensaios ou reunião, implicará em perca de cargo ministerial dos envolvidos. Assiduidade e pontualidade. O pastor, diácono, diaconisa, regente, que permanecer afastado do seu cargo por 3 meses, sem justificativa, perderá o seu cargo e só poderá retornar em função com autorização por escrito do Conselho Deliberativo, mediante novos compromissos de bem servir o seu ministério. O pastor que reincidir em falta das escalas de pregação sem justificativa será advertido pelo conselho, perderá o seu cargo. O regente, corista, músico devem comparecer aos ensaios de acordo com o calendário e horário brevemente estabelecido pelo regente titular. Para tanto, caberá ao regente titular transmitir regularmente as informações sobre a agenda de ensaio, a apresentação através dos meios disponíveis, especialmente poderão ser realizados os ensaios extras se o regente titular assim necessitar para o preparo das apresentações. Músico corista que necessitarem ser ausentar do coral por tempo indeterminado deverão comunicar por escrito ao seu titular
ao seu regente titular. Caberá ao regente titular analisar-se a tolerância necessária e o retorno do ministério. O corista ou músico residente em falta não justificativa devidamente advertida por seu regente poderá perder o cargo. O corista ou músico que perder o cargo só poderão retorná-lo por solicitação e aprovação por escrito do Conselho Deliberativo, mediante novos compromissos de bem servir o seu ministério. Os ensaios que serão realizados antes da reunião devem ser encerrados obrigatoriamente 1 hora antes da mesma. A responsabilidade do regente, sensibilidade para controle da altura do som dos microfones, sonorização, orquestra do coral, evitando ainda ensaio em horário cedo ou muito tarde, transgredindo a lei do silêncio e o descanso dos vizinhos. Agora, amados, temos aqui uma cerimônia religiosa, casamento, que se dará em 8/4/2023, às 16 horas, que é o nosso querido irmão Júnior Radael da Silva Cáceres e Natália Damarati, em 8/4/2023, às 16 horas. Estão todos convidados a participar deste ato cerimonial. Também temos aqui no boletim 2 novas filial abertas. Agora vamos prosseguir com o coral, já que o hino do coral mudou totalmente a mensagem desta manhã. Também vou mudar o roteiro. Vamos ouvir o primeiro amor. Chegou o momento de ficar mais atento, pois o mundo está mal. O amor da humanidade é tão desigual. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, não podemos deixar o mundo nos
viver de ilusão e o mal não acompanhar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, precisamos lutar para o mundo mostrar Jesus, o nosso Salvador. O céu nos espera e com lealdade precisamos cooperar, vivendo em santidade, amor e sinceridade, e na verdade sempre andar. Nós que já conhecemos e que pertencemos ao Consolador, devemos nos consagrar para um dia Jesus e a Santa Rosa vir nos buscar.
Amados, nesse momento nós vamos dar sequência à nossa reunião. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os internautas, os senhores. E, amados, vamos trabalhar com a mensagem apostólica. Nós ouvimos o hino Primeiro Amor. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: cada um de nós, individualmente falando, sempre é bom, é de justiça, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, o Senhor ter uma linha de raciocínio para pensar, analisar, refletir, antes de tomar algumas decisões na vida, ou antes de fazer alguma coisa. Porque muitas vezes, depois que o mal feito está feito, é difícil desfazer. Ou muitas vezes, ser precipitado, não fazer uma análise da vida, muitas vezes pode levar a uma enroscada muito grande. E, amados, então é preciso parar, refletir, muitas vezes do que você era no passado. Se tratando de um apostólico, eu sempre costumo dizer o seguinte: nós sempre temos que parar, refletir o que nós era no passado, qual que eram nossos atos, o que nós fazia, o que nós tinha de recompensa, o que nós ganhava de recompensa na vida de outrora. Isso é bom, amados. Somente assim, muitas vezes, o ser humano pode se alinhar de novo. Muitas vezes ele está bambo, já está quase caindo, em cima do muro para cair. Está com um pé lá, fora do muro, e outro em cima do muro. Muitas vezes ele está lá na beira do abismo. Mas se ele parar, refletir, analisar, conversar com ele, com a sua alma e com Deus, ele pode retornar, ele pode dar a volta por cima de todas as montanhas e voltar, como diz o hino, no primeiro amor. Voltar naquilo que você conheceu nos primeiros dias que você veio para a igreja. Amados, quantas pessoas que sofria antes de vir para a igreja, eram fumantes, eram drogados, ingeriam bebida alcoólica, eram estúpidos, eram cheios de palavrões, maldosos. Tudo isso foi aos poucos, como alguém pega um objeto e vai lavando aos poucos. Foi sendo lavado aos poucos, foi tirando aos poucos o seu defeito, os seus erros, foi lavando, até se cumprir aquela palavra que eu disse ontem, que São João disse, que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, amados, isso é muito principal, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Porque gente para ter desviado um caminho santo, você acha de monte. É que nem cascalho na rua. Mas gente para ter mostrar o que é certo é pouco. É muito pouco. E muitas vezes a pessoa quer tirar proveito da vida do semelhante. Então, por isso que sempre tem que parar, analisar, ter calma, não ser precipitado, e ter calma até muitas vezes para agir, responder, para seguir, para fazer as coisas acontecer de uma forma legal e tudo bem proveitosa na sua vida cotidiana. Amados, nós vamos ler esse boletim. Como disse aos senhores, o coral me dominou, me mudou totalmente a minha mensagem. Isso já é a segunda vez que acontece comigo durante 15 anos de ministério. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma reunião, chegou a escala em cima da hora. Não tinha visto o boletim, não tinha boletim em mãos, não deu tempo de imprimir o boletim. Cheguei em cima da hora de começar a reunião. Cheguei, subi naquele púlpito, 4 foi de boletim me esperando ali em cima, nem tinha visto o boletim ainda. Amados, eu corri o olho naquele boletim, o coral apresentou o hino, de um hino eu tirei a mensagem.
E exatamente o que estava no boletim, exatamente foi o que o hino falou. E exatamente, amados, por isso que o hino ressurgiu sua igreja, ele mudou meu pensamento, o meu intelectual sobre o assunto de hoje. Vamos lá ler essa leitura que fala do ministério do Santo Irmão Maldo. Cumprindo sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Voz Rosa, restaurar sua igreja, santificar um povo para Deus, revelar sua poderosa doutrina. Nesse assunto, irei implementar uma profecia de São João, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos os que creem na mensagem de sua igreja a imagem e a semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus, seu divino Espírito, criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor Jesus, por meio da Santa Voz Rosa, foi santificando a igreja, revelando os mistérios de sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão da Virgem Mãe Maria Santíssima, dos santos e anjos, ensinando o povo uma disciplina justa, que santifica, moraliza os fiéis, através da prática da regra de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes, modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus revelou a Santa Voz Rosa e coroá-la, resolveu levar a Santa Voz Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito, para que passasse a governar a igreja usando os dons e profecia de revelação do Santo Irmão Maldo, servo de Deus que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a sua santa serva, Santa Voz Rosa, pois ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino do céu. E Deus, o Pai, havia dotado de princípios, dons e virtudes divinais. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos, e com o seu precioso dom, herdado do nosso Pai Celestial, de Jesus, do Santíssimo Espírito Santo, do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Maldo, com seu precioso ensinamento, foi sempre e sempre será a garantia para que a nossa igreja continuasse a vencer a cada dia. Porém, sempre dependendo da obediência, da santificação de cada apostólico. Nos conduziu com mão forte, ministrando ensino valioso para santificar um povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada, disciplinada, conforme é da vontade de Jesus, nosso Senhor, da Santa Voz Rosa e do Pai Celestial. Com o ministério da Santa Voz Rosa como consolador, e o ministério do Santo Profeta Irmão Maldo, aqui na terra Deus unificou os seus santos, unificou seu poder, unindo em um só Espírito os seus santos profetas do passado, aos santos apóstolos e anjos, e santo de maior poder e glória, para ao lado de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Maldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade, em favor dos bons e humildes, a fim de ajuntarem no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos e fiéis e escolhidos, preparando esta igreja apostólica, o seu povo, para a grande vitória final do reino do céu. É, na verdade,
está escrito nas Sagradas Escrituras, uma grande recompensa do Pai para os tempos da regeneração. Assim descrito: e Deus dará galardão aos seus servos profetas. Nos dias do ministério terreno do Santo Irmão Aldo, vimos cumprir-se essa promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente os santos profetas do passado vêm em nossas reuniões na sede e na congregação desta igreja apostólica, para abençoar, guardar, proteger o nosso povo. E o nosso Santo Irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério. E chegou até mesmo a publicar em boletim, um dos nossos boletins internos oficiais, que o profeta Daniel é o seu grande companheiro e o ajudou muito em suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes de diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao lado dele. Antes de subir ao céu vitorioso, o Santo Irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino do céu para o povo apostólico habitar eternamente quando for arrebatado como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouros e pedras preciosas, e coberto por milhares de brilhantes. E naquela ocasião o Santo Irmão Aldo nos disse: ninguém sabe quando isto acontecerá. Somente Deus o sabe. Mas será um dia de grande glória, quando todos os santos do céu virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis, e nos ares serão incorporados o povo apostólico, milhões de almas que estão no descanso, e que naquela ocasião já estarão preparadas por ele, para entrar conosco no céu, e então subiremos todos juntos, iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou no céu para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhe um povo enorme, salvo por ele, salvo pelo seu sangue e pelo grande eficiente ministério da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e pelo último profeta de Deus, nosso supremo pastor, o profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procure valorizar esse tesouro de valor inestimável, que foi e é a presença entre nós deste profeta santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim procedendo serão fiéis a Deus o Pai e a Jesus nosso Senhor. A Santa Avó Rosa e a Maria Santíssima sendo unidos e nunca dando lugar a sentimento que tire a beleza da nossa santidade, amando uns aos outros como verdadeiro amor, sendo justos, leais, sinceros, um com os outros e justos com o nosso Deus, o Pai, e com seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Avó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer os seus sábios conselhos, suas recomendações, suas orientações, pois elas vieram do céu e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações, nossos pedidos, esses santos, sejam atendidos. Aqui, amados, fecha a leitura deste boletim, desse assunto em que nós vamos trabalhar nessa santa reunião. Amados, eu tenho tanta coisa na cabeça para falar, eu não sei se vai dar tempo. E tudo relacionado, amados, ao hino que foi cantado, Ressurgiu Sua Igreja. Queridos, a nossa igreja apostólica é uma continuação da igreja primitiva dos apóstolos do passado. Por isso que o título do hino não fala surgiu a igreja, ele fala
ressurgiu. É um ressurgimento de uma obra que já havia iniciado, que esteve nesta terra por alguns anos. E com a direção teocrática de Deus, dos seus santos, e também contou com a presença do Espírito Santo de Deus e do próprio Jesus. Mas, como todos nós sabemos, esta igreja primitiva, ela teve o seu ponto final. Ela chegou e foi até uma altura e fez um trabalho espetacular, um trabalho lindo, perfeito, completo. E, amados, enquanto ela esteve na terra, santa e fiel, ela mereceu e teve a incumbência de ensinar um povo e todos aprender juntos, exatamente para formar o povo do passado. E assim ela o fez. Mas chegou a uma certa altura que os próprios seguidores daquela igreja se deram por cansado, se deram por desanimado, não aguentaram a pressão que havia sobre eles. E Jesus e o nosso Deus, vendo a pressão que aquela igreja estava passando, o que ele resolveu fazer? Levar aqueles que estavam preparados, levar os seus apóstolos. Mas ficou um apóstolo dele, que foi o último apóstolo a ficar, que foi o apóstolo São João. E esse apóstolo, ele recebeu inspiração divina, tanto inspiração como revelação. E foi um apóstolo muito usado, muito usado. Ele, amados, escreveu um livro, e naquele livro que ele escreveu, tudo sobre inspiração e direção e revelação do céu de Deus, ali narra sobre tudo que ia acontecer no futuro. Narra tudo o que, as consequências que ia surgir no futuro. Narra toda a situação da humanidade, como iam se encontrar. Como iam se encontrar. E também narra, amados, como ia Deus atuar na vida de um verdadeiro povo. Então, ele foi um apóstolo maravilhoso, um apóstolo muito santo, que recebeu grande autoridade e grande revelação. E lá na altura da sua pregação, lá na altura dos seus escritos, ele disse assim: caiu a grande Babilônia. Não é esse assunto que eu teria para falar. Esse assunto surgiu quando ele estava cantando, quando vocês estavam cantando esse hino. Ressurgiu a igreja. Que vem em minha memória esse assunto. Então, note bem o que o apóstolo disse. Caiu a grande Babilônia espiritual. Então, amados, naquela revelação, nessa palavra do apóstolo, ele simbolizou, amados, porque existia essa cidade Babilônia, uma cidade por esse nome, Babilônia. Como lá ele descreve também a Nova Jerusalém, que existia também. Então, amados, tudo era simbolizado. Então ele simbolizou como se fosse uma cidade, a grande Babilônia. Mas o que ele quis, ele não quis, ele falou abertamente, mas em parábola, que chegaria um tempo que a humanidade estaria totalmente confusa. A mente da humanidade estaria totalmente poluída. Vou dar um exemplo aos senhores. Alguém pegar esse boletim e ler uma coisa. Mas se alguém pegar um hinário desse e cantar todos os hinos, é uma coisa.
se ele pegar a escritura e ler, é uma coisa. Ontem eu assisti um companheiro de ministério de pregação, ele disse assim: ler é uma coisa, ler qualquer um lê, mas entender o significado de cada vírgula de cada palavra. Então, essa confusão doutrinária que nós vimos hoje, que floresceu como uma flor no jardim. Floresceu como uma flor no jardim. Me lembro, amados, que uma certa ocasião eu estava numa cidade e fui na rodoviária. Dentro de 10, 12 quarteirão, eu contei 17 igrejas. E aí? Eles estão errados? Não. Mas não estão certos também. Por que eles não estão errados, não estão certos? Eles estão procurando Deus. Eles estão procurando um caminho. Eles ensinam da forma como eles entendem. Formam um grupo de 10, 12 ali e vai lá e vão formar uma igreja. Vamos colocar a igreja, Igreja Pétula. Coloca um nome lá e forma uma igreja. Dali daquele grupo, muitas vezes, não entende os seus adeptos, não compreende. Muitas vezes, não, vou formar a minha para mim. E vai lá. E assim vai. E assim está sendo. E assim será até o fim. E isso causa, amados, uma ilusão às pessoas. As pessoas ficam tudo vendida. Tudo vendida. Porque vai lá e fala tal parte. Vai lá e fala. Mas ninguém chega no ponto final. Ninguém chega no ponto final. Porque, amados, se pegar duas pessoas, cada um com a escritura sagrada, com a Bíblia na mão, e os dois discutir religião, eu garanto para vocês que os dois não chegam em ponto final nenhum. Nem dos dois chega no ponto final. Ninguém. Por que não chega no ponto final? Porque nenhum dos dois vai conseguir decifrar, discernir, não vai conseguir entender as profundezas, o significado de cada parâmetro, de cada vírgula, de cada palavra. Ninguém vai conseguir. Por isso que a igreja apostólica não traz escritura sagrada aqui no púlpito, não traz. Não que nós condenamos a escritura sagrada, não, de maneira alguma. O nosso irmão Aldo é profecia da escritura sagrada. A Santa Vó Rosa é profecia da escritura sagrada. Nós não condenamos. Mas, amados, quando São João fala aquela parábola lá que ele diz, caiu a grande Babilônia, ele está se referindo que chegaria um tempo em que Deus, o nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, eles vendo o rumo da humanidade, em que ia se desvirtuar da origem divina da sua doutrina, ele, amados, encontrou a Santa Vó Rosa. Por isso que houve um intervalo muito grande. Por isso que São João disse lá que houve o silêncio no céu entre Deus e o ser humano na terra. Por isso. Porque note bem o que o hino do coral diz. Que precisava de uma pessoa completa, digna, de um dom perfeito, de dons espirituais perfeitos, para que Deus pudesse revelar a sua doutrina, revelar a sua disciplina, mostrar o certo, mostrar a verdade. Porque, amado, Jesus, quando ele veio a esta terra, já existia essa Babilônia. Já existia a confusão doutrinária. E, amados, Jesus veio com a espada da bandeira branca, e ele disse, ó, aqui é o caminho estreito, aqui é o caminho largo. Aqui tudo pode, aqui tem limite. Então ele veio com aquela espada da bandeira, com a sua palavra como uma espada e disse,
aquele que quiser seguir-me, pegue tua cruz e nega-se a si mesmo e segue-me. Então ele disse, ele apontou o caminho verdadeiro, o caminho santo. Pegue tua cruz e segue-me. Negue-se a si mesmo. Por isso que eu não posso falar que as minhas lutas, os meus problemas, o nosso irmão é o culpado. Não posso falar isso. Por isso que eu não posso pegar os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades e jogar no ombro do meu irmão, do meu próximo e dizer que ele é que é o culpado. A vida é intransferível. A vida é intransferível. Eu falei quinta-feira aqui a todos, Deus olha eu como único. Não olha eu como todos, olha eu como único. Então, a vida é intransferível. E, amados, somente uma pessoa capacitada, somente um ser divinal, dotado de virtude e poder, que poderia receber as revelações diretas de Deus. Então, através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Maldo, a verdadeira doutrina genuína que esclarece a verdade, que não apoia o pecado, foi de novo implantada. Agora, com esta doutrina soando nos 4 cantos da terra, mundialmente falando, a pessoa tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Mas será que eu sigo esta igreja? Puxa, lá eu não vou poder andar sem camisa. Lá eu não vou poder vestir calça comprida se tratando do século feminino. Lá eu não vou poder andar barbudo. Lá eu vou ter que usar meu corte de cabelo cortado. Lá eu não vou poder assistir televisão e assim por diante. Quer dizer, lá tem limite. Lá tem limite. E agora eu sigo esse limite ou não sigo? É uma decisão sua. É uma decisão sua. Eu sigo esse limite ou não? Será que essa estatura, será que esses limites impostos na Igreja Apostólica pelo Santo Irmão Maldo e pela Santa Vó Rosa vai fazer bem para a minha vida? Então, hoje, amados, as pessoas têm o livre-arbítrio de escolher o caminho verdadeiro, o caminho santo. Então, queridos, o ministério da Santa Vó Rosa, o ministério do Irmão Maldo, se resume, amados, em profecia, se resume, amados, em determinação do nosso Deus. Veja, amados, como que é as coisas. Hoje no mundo está muito fácil, você vai num lugar, a pessoa fala, Deus falou comigo essa noite. Lá também tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Eu estava cortando o cabelo em Xanxerê. E cheguei, sentei na cadeira. Aquele peluqueiro cortando meu cabelo. Ele disse para mim, o senhor tem alguma religião, né? Eu falei, sim, sou da Igreja Apostólica. A igreja... Até ele falou o nome da pessoa. A igreja do fulano de tal. Eu falei, é. O fulano é pastor na tua igreja? Eu falei, é. Aí ele disse para mim, começou a tocar assunto de religião. E eu estou quieto, aguentei. Ele disse, por que vocês anunciam o Santo Irmão Maldo como um santo de Deus? Por quê? O que te levou a crer no Irmão Maldo? Olha a pergunta dele. O que te levou a crer no Irmão Maldo? Ele disse. É uma pergunta muito complicada, muito profunda. O que levou o senhor a crer no Irmão Maldo? O que levou o senhor a aceitar ele como um profeta? O que levou o senhor a crer na Santa Vó Rosa e aceitar ela como consolador? Ele falou isso e disse que o senhor sabe que tem uma palavra de Jesus que diz assim, conhecereis a árvore pelo fruto. Ele disse, eu falei exatamente, você deu a resposta para mim. Eu falei exatamente, eu creio no Irmão Maldo e creio nele como um santo pelos frutos preciosos que ele me mostrou. Pelos frutos preciosos da sua pessoa amada, da sua bondade,
do seu caráter, como ele tratava, como ele ensinava, como ele falava, como ele atendia. Exatamente, você me deu a resposta. Eu acreditei e acredito e confio e confiei e confiarei até o final da minha vida nele como profeta de Deus, exatamente pelos frutos das obras deles. As obras da Santa Avó Rosa, que são perfeitas, são, amados, inexplicável. Não tem, amados, como explicar de tão perfeita que é. O irmão Maldo, amados, ele foi preparado pela Santa Avó Rosa. Desde lá dos seus primeiros dias, ele foi sendo preparado. Porque tudo precisa de um preparo. Amados, note como Deus é perfeito. Já pensou se Jesus fosse hoje ao céu, o dia que ele sucumbiu, que ele ressuscitou o terceiro dia e foi para o céu? Se naquele dia Deus pegasse um Zé Ninguém e falasse, você vai ser o Consolador. E se essa pessoa não estaria preparada? Se essa pessoa não estaria preparada, o que seria da obra de Deus? Como iria, aonde ia ficar os projetos e os planos de Deus? Então Deus esperou pacientemente no seu trono. Esperou pacientemente no seu trono. E passaram-se muitos anos. Muitos anos. E depois que, amados, ele encontrou a Santa Avó Rosa, ainda teve que esperar 16 anos para levá-la ao céu. Na verdade, ela pediu 3 vezes. Na primeira vez, ela pediu a Jesus, Jesus disse ao Pai, o Pai disse, mas o sucessor dela está preparado? Não. Estava recebendo instruções. Já era predestinado, mas precisava receber instruções, preparativos. Então Jesus, o Pai disse não. Fala para ela esperar mais um pouco. Passou alguns anos, ela pediu de novo. Jesus entregou ao Pai, o Pai disse não. Ainda não está na hora. Manda esperar. Esperou. Na terceira vez, quando ela pediu, aí Jesus entregou ao Pai e o Pai disse, agora sim. Agora o sucessor dela está preparado. Agora ele vai ficar no comando. Ele vai suceder a ela. Então, os planos de Deus sempre teve que alguém sucedesse esse plano. Sucedesse. Até chegar, amado, em nossos dias. Veja quantos anos passou lá nos tempos dos apóstolos. Quantos mil anos passou, quantos séculos se passaram. Mas a vontade de Deus, o amor de Deus, o projeto de Deus, os planos de Deus, sobre a promessa dele e a salvação da criatura humana, estabeleceu, permaneceu em pé e hoje brilha nesta terra com grande fulgor, dando condição, oferecendo preparativos, condições para que esse ser humano volte a reinar junto com a Santa Avó Rosa, volte a reinar com Deus, volte a sua vida de um cidadão cristão, de um cidadão religioso, que honre o seu nome, que honre a Deus, que glorifique a Deus, que glorifique a Santa Avó Rosa, que glorifique o Santo Irmão Aldo. Então, amados, o nosso irmão Aldo não foi colocado como profeta por um acaso. Eu me recordo um fato muito importante, quando ele trabalhava de taxista, que uma pessoa chegou nele e disse, eu preciso de uma corrida em tal lugar. E era um marginal. E o nosso irmão Aldo simplesmente, não, vamos lá fazer a corrida. Ele sentou no carro do lado do irmão Aldo. Lá na altura, ele anunciou assalto e disse, é um assalto. Coloca teu carro nessa garagem aqui. O irmão Aldo humildemente, simplesmente, colocou o carro na garagem do assaltante. Já. O assaltante falou, agora você pode ir embora, o carro é meu, é um assalto. Ele saiu dali, foi na casa da Santa Avó. E ele disse, tia, acabei de ser assaltado.
Mas a nossa querida e santa avó Rosa disse: não se preocupe, fica aí. Ficaram, dialogaram, conversaram, ficaram ali. Quando chegou a hora de ir embora, ele disse: eu vou embora, tia. A nossa querida santa avó Rosa disse: vai lá e pega teu carro. Ele foi lá onde ele colocou o carro, chegou lá, o próprio bandido abriu o portão e disse: pega seu carro, o senhor não está sozinho. Então, ele sempre confiou na santa avó Rosa, ele sempre confiou em Jesus, ele sempre teve a proteção celestial, sempre teve o amparo de Deus, e ele só venceu porque, amados, com a graça de Deus, porque ele foi o profeta e é o profeta corajoso, que enfrentou as dificuldades, enfrentou as lutas, enfrentou pessoas mal encaradas, pessoas mal intencionadas, e nunca murmurou, nunca condenou ninguém, nunca disse: eu vou condenar aquele. Não, nunca disse. Ele humildemente provou a sua sensibilidade de profeta de Deus. E nos revelou a justiça de Deus, nos revelou, amados, o caráter, a personalidade de Jesus, da Virgem Maria. E foi muito mais além que alguém possa imaginar. Conhecer as profundezas do mar, aonde que um cientista vai conhecer? Aonde? Pode pegar o maior cientista desse planeta Terra. O mar é um mistério, ninguém consegue conhecer a profundeza do mar. E ele conheceu. Ninguém consegue conhecer. A prova está, amados, que é um mistério de Deus. Todos os rios não caem no mar? E o mar transborda? Não, não transborda. Quer dizer, ele recebe e devolve. Note que mistério de Deus. Então, assim é a igreja apostólica. Para nós não é mistério, mas para o mundo que está preso em ideologia, está preso na literatura, que só lê, só crê naquele que está escrito, só acredita se vê, como disse aquele peluqueiro, que ele começou a falar muito que viu Jesus, que viu aquilo, que viu isso lá, que Jesus se manifestou a ele. Eu disse a ele abertamente, eu falei para ele: ó, o senhor toma cuidado, o senhor toma cuidado com essa revelação que o senhor está falando, porque o espírito das trevas tem poder de se transformar em anjo de luz. O senhor tenha cuidado. Cuidado com o fanatismo do senhor, hein? Então, amados, esse cuidado que nós aprendemos na igreja. E foi, amado, quando que nós aprendemos? Desde o primeiro dia que viemos, chegamos a esta igreja. Aqui nós aprendemos a conhecer o amor de Deus. Conhecemos o amor de Jesus e desfrutamos deste amor, deste poder, amados, que está nessa santa igreja, que é a igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Mauro. Então, amados, finalizando essa reunião, nós estamos aqui atendendo um chamado de Jesus. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui atendendo um chamado de Deus. E esse chamado, amados, Deus te pede mais amor, mais humildade, mais compreensão, mais fidelidade, mais coragem, porque só vai vencer aquele que tem coragem. Os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Nós precisamos orar muito. E, amado, cada dia que se passa é que nem um parafuso, é que nem alguém pega uma chave apertando um parafuso. Todo dia ele vai dar uma volta naquele parafuso. Dá uma volta naquele parafuso. Chega no final, aquele parafuso está cantando, não vai parar, já apertou tudo que tinha que apertar. Assim é a justiça de Deus. Deus cada dia dá uma volta lá. Vai dando uma volta. Vai apertando. Vai apertando. E o ser humano cego, afundado a fé em literatura, só naquilo que está escrito, só naquilo que precisa de ver para crer, se não vê, não crê. É que nem Tomé. Esse ser humano, se não se acordar para a justiça de Deus, se não se acordar para a luz, a sua vida
irá transtorná-lo em um grande tormento. Mas nós confiamos que conosco não vai acontecer isso, porque nós temos a doutrina verdadeira, a doutrina genuína, temos Jesus, temos santos verdadeiros, que nos abençoe e nos inspira e que nos fortalece para seguir esse santo caminho. Que a Santa Vó, que o nosso Deus, que Jesus abençoe a todos. Amados, foi um prazer muito grande estar com os senhores. Eu acho que já estava com quase 7 anos que eu vim aqui. Foi um prazer enorme. Não sei quando eu voltarei. Espero que poder contribuir com os senhores. Foi um prazer grande. Eu agradeço o carinho, a atenção, o acolhimento dos senhores e desejo muita paz, muitas felicidades. Que a Santa Vó nos abençoe todos nós. Para fechar a reunião, o chamado de Jesus. Estive aqui, bateu forte o meu coração. Foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra de amor e de perdão. Quando nesta igreja eu entrei, uma virtude diferente percebi no ar. Percebi que Jesus Cristo aqui estava e comigo com amor assim falava: meu filho, hoje quero te salvar.
sou fiel a Jesus Cristo, sempre assim. Pois vivendo livre de todo pecado, com os anjos sempre ao meu lado, vou seguir este caminho até o fim. Salvar o pobre pecador.
amados, vamos ficar em pé, vamos fazer a oração final para encerrar o nosso trabalho. Desejar muito obrigado a todos que estão aqui, os internautas, pela sua atenção, pela sua participação conosco. Oremos. Bondoso Deus e Pai, neste momento estamos finalizando esse trabalho. Feliz, contente, agradecido pela grande cobertura que o Senhor nos concedeu, pela paz, pelo consolo, pela alegria, pela vida que o Senhor nos concedeu, por este ar, pelo fôlego da vida ao amanhecer e iniciar um novo dia. Que o teu amor, que a tua glória, o teu poder, a tua paz, o teu consolo estejam com todos nós. E que unidos possamos fazer a diferença a este mundo, levando essa mensagem, levando esta verdade, levando essas condições de vida a todo ser humano. Querida e Santa Vó Rosa, abençoe tua igreja na terra, abençoe a direção desta igreja, abençoe este país, abençoe o Santo Irmão dos governantes deste país, para que a nossa vida e a vida da igreja seja mais suave, mais branda, para que a igreja possa prosseguir suas metas, realizar os seus trabalhos, levar a esperança, levar a cativação, a motivação. Querida e Santa Vó Rosa, querido e santo profeta irmão Aldo e Virgem Maria, sabemos que estamos em um mundo difícil de se viver, em um mundo onde a corrupção tomou conta da maioria da humanidade, onde a falsidade cresce que nem flor no jardim, onde pessoas mal intencionadas surgem no de repente do nosso caminhar. Querida e Santa Avó, a nossa missão aqui na terra um dia vai exterminar. O nosso corpo vai cair por essa terra. Mas, Santa Vó Rosa, não queremos ficar neste mundo vagando. Não queremos ficar neste mundo sofrendo, que nem existe milhares de almas sofrendo, vagando neste mundo, atormentando as criaturas de bom senso. Nós queremos morar com a Senhora. Nós queremos morar com o irmão Aldo. Queremos morar com Jesus, com a Virgem Maria, principalmente aonde se destaca nesse boletim esse lugar maravilhoso, todo cravejado em ouros, pedras preciosas, ruas cravejadas de brilhante, de ouro fino e imaculado. É lá que nós queremos habitar. É lá que nós queremos viver eternamente, neste paraíso de glória, porque sabemos que lá tudo é paz, tudo é serenidade, tudo é felicidade. Lá há uma melodia, cantos e hinos, os santos, os anjos cantam o coro angelical. É lá que nós queremos morar, é lá que nós queremos habitar. Mas passamos por várias provações, mas seguimos o exemplo de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Meu irmão, você é capaz de vencer esse mundo. O Senhor é capaz de vencer, o Senhor tem essa capacidade. Como diz a letra da mensagem, basta escrever dentro de si. Escreva seu livro, escreva a sua história, que o Senhor é um vencedor. Carregue consigo isso, tenha esse astral. Eu sou o vencedor, eu sou da Santa Vó Rosa, eu sou da Virgem Maria, eu sou do irmão Aldo, eu sou de Deus. Não estou nesse mundo, mas não pertenço a este mundo. Foi o que Jesus disse. Que palavra linda, vó, que a senhora nos transmitiu e nos fez conhecedores da beleza do céu. Por isso, vó, ajuda, segure em nossas mãos. Nós precisamos da mão amiga da senhora. Precisamos do ombro amigo do nosso Mestre Jesus. Precisamos do ombro amigo do nosso Pai Santo Irmão Aldo. Por isso, neste momento, eu rogo que a senhora abençoe os nomes que estão na caixa de oração, para que tenham força, tenham fé e coragem, opere milagre, e que
tudo de mal, as doenças, a enfermidade, nesse momento está afugentada, desfeita e destruída. Em teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do primaz, em nome do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, em nome de Deus Pai. E que esta criatura que está nesse sofrimento, agora neste momento, ele possa sentir um alívio da sua alma, um alívio, uma esperança, que essa esperança venha a brotar como um sol do amanhecer do novo dia. Que esta criatura olhe para o alto e diga: eu sou vencedor. Eu tenho a Santa Avó, tenho o Irmão Aldo, eu vou vencer. Opera esse milagre na vida desse cidadão, dessa cidadã que está nesse estado dessa enfermidade, nesse estado dessa preocupação, que a Senhora opera um milagre na vida deles. Amados, queridos irmãos de Taquara, um abraço a todos bem apertado. Foi uma alegria, um prazer muito grande. Espero um dia voltar aqui. Eu quero parabenizar esse coral. Parabenizo meu amiguinho regente. Que a Santa Avó abençoe, que a Santa Avó ilumina, que o Irmão Aldo dê força e prossiga a sua jornada, o seu ministério, sempre servindo nesse ministério glorioso. Amados, que a Santa Avó abençoe a todos. Um abraço e até a próxima. Amém. Muito obrigado.